Fala investidores, beleza? Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Mana 11, que é mais uma opção aí de fundo imobiliário de base 10, um fundo multi-estratégia que tem começado a ganhar nome, especialmente pelo fato de distribuir bons rendimentos para os seus cotistas, além de não ser um fundo tão arriscado assim. Então vamos analisar aqui se é um fundo que realmente vale a pena investir, lembrando que ele também é um fundo imobiliário de base 10. A maneira que o Mana 11 investe lembra muito o VGHF11. Então vamos aí depois fazer um comparativo também, em um outro vídeo, fazer um comparativo entre esses dois fundos imobiliários. Mas no vídeo de hoje vamos focar aqui no desempenho do Mana 11. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, estude bastante, analise bastante, leia o relatório gerencial para que você possa fazer uma boa escolha. E se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixei seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Nesse canal eu falo sobre fundos imobiliários em especial, também falo sobre FIAGROS, e o objetivo é lhe ajudar a investir melhor o seu dinheiro, para que você saiba quais as vantagens e os riscos de se investir nesse tipo de ativo, no caso, em fundos imobiliários e FIAGROS. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. No momento que eu gravo esse vídeo, na sexta-feira, ele está sendo negociado aqui a R$ 8,00. Então, um preço realmente muito bacana. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 15,66%. Além disso, seu P sobre VP está de 0,86. Então, ele está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo, levando em consideração o seu valor patrimonial. Além disso, o fundo tem uma boa liquidez média diária superior a R$ 1,5 milhão. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar o seu preço de cotação. Assim como outros fundos imobiliários, ele caiu bastante o seu preço. Deixa eu colocar aqui na cotação padrão. Vocês podem notar que ele iniciou o ano sempre sendo negociado aqui entre R$ 9,50 aproximadamente até no máximo R$ 10. E a partir aqui do mês 9 ele começou a cair. Teve seu menor preço aqui no último dia 19/12 a R$ 7,16 e já conseguiu dar uma recuperada. E agora está sendo negociado a R$ 8,00. Se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos notar o seguinte: o fundo ele conta com aproximadamente 16 mil cotistas. Seu valor patrimonial por cota, no caso, seu preço justo seria os R$ 9,23. E seu último rendimento pago foi de 11 centavos por cada cota. Além disso, seu valor patrimonial no momento é de R$ 346 milhões. Então ele ainda é um fundo pequeno, até porque ele também não faz aí muito tempo de existência. Ele começou a ser negociado lá no ano de 2022, mais ou menos ali no mês de maio, mês de junho de 2022. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o seu histórico de rendimentos pagos para os seus cotistas. Então, durante esse último ano de 2024, ele começou o ano pagando aqui 10 centavos por cada cota, chegou a pagar até 11 centavos por cada cota, caiu novamente seus rendimentos para 10 centavos, e nesses últimos 2 meses, que foi o mês 11 e o mês 12 de 2024, ele anunciou novamente 11 centavos por cada cota. Então é um fundo que sempre tem pago aqui entre 10 a 11 centavos, desde que ele começou praticamente. Então não é um fundo que tem altas oscilações com respeito aos seus rendimentos pagos. Então, para quem gosta de um fundo relativamente mais tranquilo, o Mana 11 seria sim uma boa opção. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial conferir os principais pontos sobre esse fundo imobiliário. Logo de cara aqui no seu relatório gerencial, pessoal, vamos analisar o seu resultado financeiro correspondente aqui ao mês de novembro de 2024. Então podemos notar que o fundo ele teve uma receita total de R$ 4.636.000. As suas despesas somaram o valor aqui embaixo de R$ 264.000 aproximadamente. Então, pegando a sua receita bruta e diminuindo pelas suas despesas, o fundo ele ficou com um resultado líquido para poder distribuir aos seus cotistas no valor de R$ 4.372.000, o que equivale a 11 centavos,6 por cada cota. E o valor que ele realmente distribuiu foi de 11 centavos por cada cota. Então podemos notar que no mês de novembro ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Então ele teve aí um saldo positivo. Por isso que ele conseguiu aumentar os seus rendimentos de 10 para 11 centavos por cada cota. E desde setembro de 2022 ele tem conseguido cumprir exatamente isso. Apesar das oscilações aí da Selic, do índice IPCA no decorrer desse tempo, o fundo ele tem conseguido pagar entre 10 até 12 centavos por cada cota. E se repararmos aqui nesse gráfico, esse último rendimento, que foi correspondente ao mês de novembro, foi a maior rentabilidade do fundo, como vocês podem notar aqui em cima. Então, o fundo realmente vem se desempenhando muito bem
E para quem gosta aí de ter uma previsibilidade para os próximos meses, com respeito aos rendimentos, ele seria sim uma boa opção de investimento. Aqui, pessoal, já podemos notar como é que o Mana 11 atualmente ele investe. Então, ele tem aqui 3 investimentos que ele faz, que são os CRIs, que atualmente é seu principal investimento. Ele tem aqui 78% do seu patrimônio está investido dos CRIs. Ele também investe em cotas de outros fundos imobiliários, que atualmente representa aqui um pouco mais de 14% do seu patrimônio atual. E ele também tem uma pequena posição de 1,5% em ações. E o restante está disponível aqui em caixa para futuros investimentos, que ele tem um pouco mais de 7%. Então ele pode aí, com esse caixa que ele tem disponível no momento, aproveitar as boas oportunidades que podem ocorrer durante esse ano de 2025. Ele pode aí comprar cotas de outros FIIs a preços interessantes, já que os FIIs, de modo geral, têm caído bastante a sua cotação. E apesar dessas últimas valorizações que ocorreram nesses últimos dias, tem muitos ativos ainda com um desconto muito interessante. Ele também pode novamente investir em outros CRIs, já que ele tem como indexador o índice PCA e também o índice CDI. Se descermos aqui, podemos notar exatamente isso. Ele tem aqui 51% praticamente indexado ao índice CDI e 49% indexado ao índice PCA. Como vocês sabem, a tendência é 2025 a Selic, a taxa de juros básica do nosso país, subir. E o índice CDI, ele segue exatamente a taxa Selic. Então, se a Selic subir, o CDI também subirá. Então, como o Mana 11 ele tem investimentos indexados ao índice CDI, a rentabilidade dos seus ativos CRs que ele tem, que estão indexados no CDI, terá uma rentabilidade maior e o fundo terá, consequentemente, uma receita maior. O mesmo vai acontecer com o índice PCA. A expectativa é do índice PCA nesse ano de 2025 ser mais elevado do que a expectativa inicial. Então, se isso realmente ocorrer, o Mana 11 também vai ser muito beneficiado. Então, ele vai se beneficiar de duas maneiras, tanto por meio do índice PCA, como também por meio do índice CDI. E por esse motivo que o Mana 11 ele pode aí, tranquilamente conseguir pagar 12 centavos, 13 centavos por cada cota, já que seu principal investimento, que são os CRIs, tem 2 indexadores que nesse ano de 2025 vão se desempenhar muito bem. Então o fundo ele vai ser muito beneficiado devido a esse fator. Aqui também podemos notar que os seus ativos que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa fixa aqui de 4,1%, e os que estão indexados ao índice PCA têm uma taxa aqui de 9,3%. Então são taxas medianas. Então ele tem ativos considerados de médio risco. Então fique ciente desse fator. Aqui ao lado a gente pode ver a sua exposição para o setor, no caso, qual é o setor de atuação dos seus devedores. Ele tem aqui setores bons e tem setores de um risco maior. Quais seriam os setores relativamente bons? Seria em especial o setor de shopping, que é um segmento relativamente mais seguro. Tem também o segmento de mobilidade, o segmento de logística, que são relativamente mais seguros. O segmento de incorporação depende bastante dos ativos, no caso dos devedores que estão nesse segmento. E ele tem também ativos de um risco maior, como empresas que atuam no setor de loteamento, que é um ativo mais arriscado, hospitalar também é um ativo mais arriscado. Então podemos notar que o Mana 11 é aquele tipo de fundo de risco mediano, tanto por meio das suas taxas, como também por meio do setor de atuação dos seus devedores, a gente consegue ter uma noção do risco do Mana 11. Então, esses daqui são os principais pontos com respeito aos seus CRIs, que atualmente representa aqui 78% do seu patrimônio. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar com respeito aos FIIs que atualmente o fundo ele investe, que atualmente representa um pouco mais de 14% do seu PL atual. Se descermos aqui, podemos ver a sua exposição por segmento. Então, aqui podemos notar que a maioria dos fundos imobiliários que atualmente o Mana 11 ele investe são de recebíveis, no caso, fundos imobiliários de papel. Ele também tem exposição a fundos de shopping, que representa aí um pouco mais de 12%. Tem também fundos hedge fund, que atualmente corresponde a um pouco mais de 16%. Ele também tem fundos imobiliários de renda urbana, que atualmente corresponde a quase 10%. E ele tem um pouco mais de 8% aqui em estoque. Porém, não sei se esse estoque representa aí algum caixa que ele tem disponível, livre para poder investir em fundos imobiliários. A gestão não chegou a comentar isso. Aqui também a gente pode ver a sua exposição por tipo de risco. Então, atualmente, a maioria dos fundos imobiliários que o Mana 11 ele investe, ele usa aqui a estratégia de carrego. O que seria essa estratégia? Então, são fundos imobiliários que o fundo ele quer carregar para o longo prazo. Então, o fundo ele quer montar uma posição naquele outro fundo imobiliário com o objetivo aí de poder receber os rendimentos, no caso os dividendos que o fundo ele pagar,
e poder repassar para os seus cotistas. Já a outra porcentagem, 25%, o fundo ele usa aqui a estratégia de ganho de capital. Então, o fundo ele tem o objetivo de investir em um determinado fundo imobiliário, comprar ele em um preço, tipo assim, ele comprou ele a R$ 90. Então, ele espera aquele ativo se valorizar até R$ 100 e aí ele vai vender aquele ativo realizando ganho de capital. O ganho de capital foi R$ 10 por cada cota. E esse ganho que ele teve, ele vai repassar para os seus cotistas. Então, essas são as duas estratégias que atualmente o Mana 11 ele usa aí com respeito aos seus fundos imobiliários. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode conferir todos os ativos CRIs que atualmente o Mana 11 ele tem. Então, se eu descer aqui, vocês podem conferir cada um deles. No total, somente em CRIs, ele tem um pouco mais de 271 milhões de reais investidos, o que representa, como já falei, um pouco mais de 78% do seu patrimônio atual. E aqui a gente pode perceber uma coisa, ele tem dois ativos aqui que ele tem uma exposição maior, que é nesses dois primeiros CRIs. Em um ele tem uma exposição de 7% e no outro uma exposição de 6,2%. Então são duas exposições maiores que ele tem. O restante está inferior aqui a 5% em diante. E como eu mencionei, vocês podem notar aqui que ele tem taxas relativamente mais seguras e taxas relativamente mais arriscadas. Tipo aqui, ele tem CDI mais 5%, mais 4%. Aqui embaixo vocês podem ver CDI mais 5%, mais 4,25%. Porém, também você vê taxas relativamente mais seguras, como CDI mais 3,5%, 2,5%, também de 3,30%. O mesmo acontece aqui com o índice IPCA. Você vê taxa aqui ó, de IPCA mais 8%, mais 7,70%, que são taxas relativamente mais seguras. Porém, você vê taxas mais arriscadas, como IPCA mais 11%, ou se não, IPCA mais 12,70%. Então, como eu falei, o Mana 11 ele é criativo que tem investimentos um pouco mais arriscados, porém tem também investimentos relativamente mais seguros. Então ele é um fundo de médio risco. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar também os fundos imobiliários que atualmente o Mana 11 ele investe. Então ele tem exposição aqui no VGHF11, que é um fundo que ele usa a estratégia aqui de carrego, então é um fundo que ele quer carregar para um longo prazo. Ele tem um pouco mais de 4 milhões de reais investidos, o que representa aqui 1,2% do seu patrimônio atual. Ele tem também cotas do GARI 11, que é um ativo que ele quer carregar aqui para o longo prazo. Ele também tem um pouco mais de 4 milhões de reais investidos, que representa 1,2% do seu patrimônio atual. Ele tem aqui também o MCRE11, que é um fundo imobiliário de papel. Também é um fundo que ele usa aqui a estratégia de carrego. Ele tem quase 4 milhões de reais investidos e representa aqui 1,2% do seu PL atual. Ele menciona aqui que tem outros 23 fundos imobiliários, com exposições, no caso, aí, bem menores do que esses outros que eu mencionei. Mas seus principais são exatamente esses daqui que eu estou selecionando para vocês. E somente em fundos imobiliários ele tem aqui quase 50 milhões de reais investidos, o que representa aqui 14% do seu patrimônio atual. Ele também investe em ações, ele tem um pouco mais de 5 milhões de reais investido em ações, e aqui vocês podem ver quais são as empresas que atualmente o Mana 11 ele investe. Então essa daqui é a maneira que o Mana 11 atualmente ele investe. Então ele investe em especial em CRIs, em cotas de outros fundos imobiliários e também em ações negociadas na Bolsa de Valores. Então, pessoal, esse é o fundo imobiliário Mana 11, um fundo aí que vem ganhando destaque, especialmente pela sua alta rentabilidade. Não é um fundo de alto risco, né? Apesar de entregar um bom rendimento, não é aquele fundo arriscado como outros fundos aí, que são concentrados, que têm um maior risco nas suas operações. É um fundo imobiliário que vale a pena aí você tirar um tempinho para poder analisar, estudar e quem sabe investir. Deixe aí nos comentários se você já investe, se está pensando em investir. Deixe aí o que é que você achou desse fundo imobiliário, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.